Um prazer estar aqui com vocês agora, nesse nosso módulo 0, né? A gente fez um formato básico do curso de fiscalização da inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados, e cabe a mim conversar um pouquinho com vocês sobre a caracterização da deficiência, né? Meu nome é Laila, eu sou médica de formação, já trabalho com a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho desde 2005, antes pelo Ministério Público do Trabalho e agora desde 2007 no nosso Ministério. O José do Carmo é um colega nosso também, de São Paulo, também médico, e que é parceiro na construção dessa informação toda de caracterização da deficiência, que a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês, mas com o seguinte pensamento, né? Esse curso é para vocês terem um conhecimento inicial de como funciona essa fiscalização, como é essa inclusão, e depois vocês vão poder continuar com a gente, né, no módulo 1, com todo o detalhamento de como realizar essa fiscalização, e futuramente a gente vai ter também o módulo 2, em que a gente vai aprofundar em temas mais complexos, então nós vamos construir uma trilha com vocês de agora até um longo prazo por aí, né? Bom, essa é a minha função aqui de falar com vocês da caracterização. Na verdade, vocês vão ver que o tema aparentemente é um pouco complexo, né? E nós não temos nenhuma pretensão de esgotar ele aqui nessa nossa versão pocket do curso. Nós vamos conversar em linhas gerais, quais são os tipos de deficiência, um pouquinho da mudança de critério, do olhar que a gente teve ao longo do tempo aí, né? Mas nesse primeiro momento, a gente não vai aprofundar em cada um dos itens, e que vocês vão ter acesso a essa informação pela apostila que está no material do curso. Tem todo o detalhamento necessário para essa caracterização, né? Aqui a gente só vai trazer umas linhas gerais para vocês. O que é importante a gente pensar? A primeira coisa que a gente não pode deixar passar é a questão dos termos utilizados. A gente ainda vê uma dificuldade grande disso na maioria das pessoas. A nossa legislação antiga ainda vem com esse nome pessoa portadora de deficiência. Por quê? Isso é do olhar antigo para a deficiência, em que se entendia a deficiência como uma coisa do corpo da pessoa, né? Mas não é uma coisa que ela porta, que ela tira e põe como uma bolsa, né? Um enfeite, né? O termo que a gente usa adequado é pessoa com deficiência. Tanto na legislação nossa quanto na legislação mundial, o termo mais adequado é esse, né? E a gente vê muita gente também falando em pessoa com necessidades especiais, uma coisa meio de eufemismo, assim, que não faz sentido, gente. Como se ser pessoa com deficiência fosse algum problema. Então não posso falar esse termo, ai não, que feio, né? Vamos falar pessoas com necessidades especiais? Não, é pessoa com deficiência. Falar as coisas da maneira correta, como elas são, é muito importante também para localizar o tema no tempo, no espaço, na nossa sociedade, né? Vamos parar de achar que ficar cheio de dedos ali não pode falar pessoa com deficiência. Pode, pessoa com necessidades especiais é muito genérico. Uma gestante, por exemplo, a gente no momento aí de um aperto, uma diarreia, pode ter necessidades especiais, né, de correr para o banheiro. Então não faz sentido usar esse termo. A gente está sempre corrigindo isso quando a gente vê empresas comentando dessa maneira, escrevendo até termos, até textos técnicos e usando a nomenclatura inadequada. A gente vai ver que existe uma diferença entre deficiência mental e intelectual. Vocês vão ver isso em mais detalhes quando a gente falar lá no módulo 1 do curso, né? Mas o importante é a gente pensar isso, ó. Tem até uma chargezinha ali, que tá um rapaz lá pensando, como eu devo chamá-lo? Deficiente, aleijado, pessoa especial? Aí o senhor na cadeira de rodas está lá falando, meu nome é João, né? Então é isso. Diretamente as pessoas são tratadas pelo nome como todas as outras. E em termos técnicos, textos e legislação, o ideal é que a gente fale sempre, escreva pessoa com deficiência. Então é aprendiz com deficiência, trabalhador com deficiência, qualquer um desses substantivos, né, com deficiência, tá? Então isso é importante da gente já ir corrigindo qualquer coisa que a gente tenha falado errado, porque falar corretamente mostra que a gente tem um conhecimento real da causa, né? Então isso é importante, isso é valorizado pelas próprias pessoas com deficiência. Bom, desde 2009, vocês já viram aí com a Sandrinha, que o Brasil assinou a Convenção da ONU, né? E veio para nosso arcabouço legal com status de Constituição. E ele trouxe uma virada de paradigma fundamental para a gente. Quando ele coloca lá nos seus propósitos uma definição, de certa forma, do que são pessoas com deficiência. São aquelas que têm os impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E que são os impedimentos, gente? São alterações no corpo dela, seja nas funções do corpo, seja na estrutura do corpo,
e aí nas diversas instâncias desse corpo, física, mental, intelectual, sensorial. Ok, mas tem esses impedimentos. A pessoa só vai viver a experiência de deficiência se esse corpo, com essas características, na interação com as barreiras, com o ambiente, com o contexto que ela vive, ela tiver obstruída ali a sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, a virada desse conceito é muito importante para nós. A gente sai de um modelo de doença, em que deficiência era alteração no corpo, né, do indivíduo, praticamente responsabilidade só do indivíduo, ele que se vire para dar um jeito de superar as barreiras e se superar e vencer na vida, né, se encaixar numa sociedade que não é inclusiva. Então esse modelo caiu por terra já há muito tempo e a gente vem caminhando aí para a adequação disso, né, porque agora a gente tem um modelo biopsicossocial e que a deficiência é uma coisa que está na sociedade, né? Porque no contexto daquela pessoa. O corpo dela, ok, tem as características ali, isso não se modifica. Mas ela vai viver ali com mais ou menos barreiras no dia a dia para poder participar plenamente na sociedade, realizar todas as suas atividades. A gente está numa fase de construção de um modelo de avaliação de deficiência único já há vários anos. No módulo 1 nós vamos aprofundar sobre isso. Mas a gente acredita que nos próximos aí 2 anos a gente já vai ter esse modelo funcionando, né, para que essas pessoas sejam avaliadas em um local, por profissionais capacitados e tudo mais, que elas já venham para a empresa com uma certificação disso, que provavelmente será digital, né? Então a gente não vai mais precisar ficar analisando laudos. Mas por enquanto é fundamental que a gente faça essa análise. Por quê? Primeiro, porque infelizmente as empresas ainda têm essa atitude discriminatória de achar que a pessoa com deficiência dá trabalho, não produz, ou é muito frágil e vai sofrer algum adoecimento lá no ambiente de trabalho. Então, por essas razões, esses pensamentos discriminatórios, elas ficam escolhendo pessoas que não têm praticamente nada, né, de alteração nas funções e estrutura do corpo. É aquela deficiência mínima possível. Com a legislação antiga, muito pautada no corpo, é muito possível ainda encaixar essas pessoas, enquadrá-las para cumprir cota. E o que acontece? Enquanto essas pessoas cumprem a cota, a gente tem as pessoas com deficiências severas, né? Então, intelectuais, uso de cadeira de rodas, cegueira total, surdez total, essas ficam de fora, porque infelizmente as vagas reservadas pela nossa cota, elas dão para um percentual muito pequeno das pessoas com deficiência em idade laboral. E, infelizmente, também as empresas ainda não têm essa maturidade de acolher a diversidade, né, como parte do mundo que a gente vive. Infelizmente, isso não existe ainda. Então, se é só dentro da cota, que a gente garanta essa cota para as pessoas que realmente precisam. Quando a gente tiver um instrumento de avaliação, vai ficar muito mais fácil. Nós não vamos ter que fazer essa auditoria. Mas até lá, vamos sim caprichar na auditoria dos laudos, porque, infelizmente, vem informações falsas que não condizem com os exames quando a gente pede, né? Vem aquela tentativa de colocar pessoas que não são pessoas com deficiência para cumprir a cota. Então, nós precisamos fazer isso pelo bem de quem precisa, né? Para moralizar o nosso trabalho de alguma maneira também. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre um modelo de laudo que a gente sugere para as empresas, tá? Tem outros modelos também da fiscalização, esse aqui é apenas um deles, mas como é o que eu estou mais habituada, eu vou falar sobre ele. Vocês vão ver que no material tem outros exemplos, tá? Esse a gente trabalhou detidamente nele ao longo dos anos aí para fazer adaptações até que ele chegasse nesse ponto em que ele contempla da melhor maneira possível a exigência de avaliação ser biopsicossocial. Essa exigência já está em vigor pela LBI desde janeiro de 2016. Até janeiro de 2018 era para ter sido construído o instrumento. Ainda não foi, está em atraso. Mas a exigência de ser uma avaliação multiprofissional, interdisciplinar e biopsicossocial que considere os impedimentos, aí que são alterações no corpo, né? Considere as barreiras, o contexto da pessoa, considere as atividades e participação na sociedade, essa exigência já está em vigor, já existe. Então, o que a gente tenta fazer é pegar a legislação antiga, que era um decreto com uma lista lá de impedimentos, basicamente, né? E transformar isso para que a gente consiga ter um olhar biopsicossocial da melhor maneira possível até que o instrumento chegue, né? Então, vou falar um pouquinho dentro do laudo, como é que é essa estruturação, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E como eu disse, isso aqui é só uma noção geral de como é feita essa caracterização. E a gente vai precisar de aprofundar isso no módulo 1, combinado? Então, aqui no laudo, a gente tem no cabeçalho os dispositivos legais que a gente deve cumprir,
mais como um lembrete para as empresas, para elas não ficarem tão apegadas no decreto 3298, porque tudo que existe nesse decreto, que já é bem antiguinho, que era tudo voltado para o impedimento, tudo que tiver nele, que vai contra o novo conceito mais amplo, biopsicossocial, e que inclui o olhar para a questão da estigmatização, etc., tem que ser desconsiderado, né? Então, a gente faz uma série de adaptações nesse decreto, inclusive porque ele tinha lá somente deficiência mental, que, na verdade, na descrição era deficiência intelectual, né? Tinha uma certa confusão ali, mas hoje a gente tem a separação dos impedimentos na própria convenção e na LBI. Então, lá a gente tem mental e sensorial, né? E aí, no mental, a gente tem a questão das deficiências psicossociais, que eu vou falar rapidamente para vocês aqui também o que são, tá? Então, a gente tem a identificação da pessoa com nome, CPF, né, essas coisas básicas. A gente pede para colocar CID aqui, sim, não que isso seja o ponto mais importante, que, como eu disse, nenhuma classificação de deficiência hoje pode ser feita apenas pelo CID, né, pelo Código Internacional de Doenças. A gente sempre vai precisar de entender essa questão biopsicossocial e o contexto da pessoa. O CID é só uma base para a gente ter uma noção do impedimento, que é a parte relacionada ao corpo, tá? Mas a gente pede também a origem aqui, se é congênita, se é do trabalho, etc. Por que isso? É porque isso dá uma noção para a gente também do tempo que a pessoa está com esse impedimento, né? Do que aconteceu para ele surgir. Porque quando os laudos vêm com poucas informações, tudo que tiver ajuda, né? E se for uma questão do trabalho, a gente vê que uma empresa está acidentando pessoas, depois colocando na cota, cabe um pedido aí para os colegas de saúde e segurança, né? Darem uma visitinha lá nessa empresa. Bom. Aí a gente tem um campo aqui que é para descrição detalhada dos impedimentos, que são as alterações do corpo, funções e estrutura. Gente, a gente sempre passa esse modelo em Word, porque o espaço aqui é pequeno, mas é para a empresa expandir isso aqui o quanto for necessário, né? Então, a gente fala até aqui, ó, usar folhas adicionais, etc., e adicionar informações e exames que considerem importante. Por quê? Porque esse campo aqui a gente está mesmo falando do corpo, com seus diversos, né, suas diversas instâncias que podem ser afetadas. Física, auditiva, visual, intelectual, mental, né, tem até a barrinha aqui para o psicossocial. Segundo campo aqui é a descrição das limitações no desempenho de atividades da vida diária, restrições de participação social. Então, o que é essa segunda parte? É como que a pessoa utiliza o corpo dela no dia a dia. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. A pessoa tem uma alteração na articulação do quadril, do fêmur, né? Então, ele vai descrever isso aqui, como é que é a alteração, se tem encurtamento, qual que é o grau de limitação de movimento, etc. Parte do corpo. Na segunda parte, o que ele vai falar para a gente? O que essa alteração no corpo dificulta no dia a dia? É a marcha dela? É deslocar-se na comunidade, né? Ela não consegue subir escadas, o que ela tem dificuldade de fazer e o que ela faz com modificações, né? Então, descreve isso nesse segundo campo para a gente. Também com espaço ilimitado, quanto mais a empresa quiser ampliar isso aí, melhor. Infelizmente, a gente ainda recebe muito laudo resumido, que só vem CID ali, mais nada, e aí a gente tem que voltar para a empresa preencher com as informações adequadas, até que a gente tenha convicção de que aquela condição descrita ali se enquadra nos critérios legais definidos, né? Que é esse que é o nosso papel. Nós não estamos aqui discutindo se a pessoa tem doença X ou Y, não é um papel de médico, né? Tanto que qualquer auditor pode e tem que fazer isso. Está até na instrução normativa, né? A gente pega todas as informações necessárias, avalia e conclui se está de acordo com a lei ou não. Esse que é o papel da auditoria. Não é questionar se tem doença ou não tem doença. Então, não adianta os médicos virem falar, não, você não é médico, você não pode questionar meu laudo. Posso sim, né? Sou auditor e eu estou aqui questionando o enquadramento legal, não adoecimento X ou Y, ok? E aí, a segunda parte desse modelinho nosso de laudo, que, gente, esse modelo é só uma sugestão para a empresa, ele não é obrigatório, tá? Mas a gente sugere porque a gente tenta garantir uma melhor qualidade, uma completude das informações aqui. E aí ele vem com os itens possíveis. Então, a gente tem enquadramento como deficiência física, que seria alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete comprometimento da função física. E aí vem uma lista aqui dos diagnósticos possíveis que estão no decreto 3298, mas sempre tem também aqui o outras, porque essa lista ela é exemplificativa, ela não é exaustiva, né? E sempre lembrando, tem um impedimento, ok. Só ter um impedimento não significa que a pessoa tenha deficiência. Porque eu posso ter, por exemplo, aqui uma
uma paresia, que é redução de força, em um pé que não faz nenhuma alteração na minha vida, né? E se não tem comprometimento da função, da funcionalidade do dia a dia, não entra, né? Então, pelo simples diagnóstico, a gente nunca sabe se é ou não é uma pessoa com deficiência. Tem que ter toda a descrição de como que esse corpo funciona no dia a dia, né? E aqui uma coisa que vai sempre chamar a atenção da gente é o quê? Se é uma alteração de membro inferior, o mais importante para nós é o quê? A marcha, né? O que a gente mais usa, da mobilidade. Se é uma coisa nos membros superiores, aí é para manipulação de objetos, transporte de objetos, né? E aí é mais amplo, a gente tem como investigar mais ações do dia a dia em relação ao membro superior. Mas é isso que a gente vai querer ver, o uso desse corpo no dia a dia, né? A deficiência auditiva é o outro item, parcial ou total, porque ele pode ter uma redução parcial ou uma surdez, né? Mas tem que ser no mínimo de 41 decibéis. Por quê, gente? Porque tem que atingir ali nas frequências da fala de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, um nível que compromete a comunicação do dia a dia. Então, esse critério é bem objetivo, né? Tem adaptações que a gente faz nele, da média e tudo mais, que a gente aprofunda depois e que está explicadinho lá no material também. Mas o que é muito importante na audição? A gente tem exame objetivo para avaliar. E aí a gente sempre vai exigir o quê? O audiograma. Isso também está previsto na nossa IN que a gente exija, tá? Então, vocês falam, não quero entregar exame, não sei o quê. Não tem isso não, a gente tem que ter esse exame. Depois eu vou falar para vocês que não tem problema nenhum pedir isso, né? Mas tendo exame objetivo facilita bastante a avaliação. A deficiência visual também tem exame objetivo. A gente faz a acuidade visual e faz o campo visual. São exames que a gente pede que o oftalmologista faz e com o resultado deles a gente compara com os parâmetros que tem na lei. Então a gente tem o nível cegueira, que a pessoa não enxerga praticamente nada, que a acuidade visual considerada é 2400, pelaquelas escala de Snellen que a gente fala, né, que é aquela que a gente lê o cartaz, no melhor olho com a melhor correção. A gente tem baixa visão, que seria entre 2060 e 2400, também no melhor olho com a melhor correção. E a gente tem a somatória do campo visual em graus, que tem que ser menor que 60 graus, né? Em graus, não é percentual. Então, 60 graus é o que a gente chama de visão tubular, que é como se a pessoa enxergasse dentro de um cano, ela não enxerga essa amplitude aqui para as laterais, tá? Sempre a gente vai pedir o exame, então também tem uma forma objetiva de comparar, né? E a gente vai ver mais detalhes disso também no próximo módulo e lá na apostila. A visão monocular, gente, passou por uma série de situações aí. Inicialmente a gente teve brigas judiciais em relação à entrada no concurso de pessoas com visão monocular, porque vocês viram lá na deficiência visual que é sempre no melhor olho. Então, se um olho é ruim e o outro é bom, então a gente considera o bom, que é o melhor que tem que ser avaliado. Aí, visão monocular não entrava em nenhum daqueles requisitos ali do item anterior. Então, teve essa briga de pessoas principalmente querendo entrar em concurso público e isso gerou súmulas de STF, de AGU, etc. E a Conjur também, do Ministério do Trabalho, na época, disse que, ok, do ponto de vista legal, era para equiparar e aceitar a pessoa com visão monocular para a cota no trabalho também. Em março de 2021 saiu uma lei, um decreto, falando que visão monocular pode entrar como deficiência, desde que atenda os requisitos da avaliação biopsicossocial, né, que é o único formato hoje possível é esse. A gente não pode ter um diagnóstico entrando como deficiência, só a partir da avaliação biopsicossocial. Fazendo a avaliação biopsicossocial, o diagnóstico de base não importa, né? Então, foi uma coisa meio estranha vir essa lei, esse decreto, mas já que ela afirma que precisa da avaliação biopsicossocial, tudo ok. Mas o que é a visão monocular, então? É a pessoa que não vê de um olho, né? Cegueira legal declarada pelo oftalmologista ou por essa acuidade visual de 2400 em um dos olhos só. Ou se a pessoa tem uma prótese de vidro, né? Essas coisas todas enquadram aqui na visão monocular, tá? Então, para cota, a gente enquadra até, né, determinação contrária a isso. E aí a gente passa para a deficiência intelectual, que seria o quê? O funcionamento intelectual significativamente inferior à média. O que é isso, gente? É aquela parte cognitiva da inteligência, né? E os diagnósticos que entram aqui geralmente são o quê? Retardo mental, leve, moderado, grave, síndromes como a síndrome de Down, que tem também retardo mental, né? E aí tem que ter sempre 2 ou mais dessas habilidades aqui comprometidas, porque, mais uma vez, não basta ter o diagnóstico, tem que ter impacto disso na vida do dia a dia. Então, tem que marcar 2 ou mais.
Aqui tem a idade de início para assinalar, mas hoje, depois da Convenção da ONU, a gente não exige mais. Antigamente, era só se isso começou até os 18 anos. Mas aí vocês imaginam pessoas que tiveram um traumatismo craniano, perderam massa encefálica, tiveram um rebaixamento cognitivo, e isso aconteceu com 40 anos. Essa pessoa não vai poder ter direito a essa ação afirmativa da cota? Vai sim, então não existe mais o limite de idade não, tá? Nós temos aqui também um outro item que é a deficiência mental, que vem a partir da Convenção da ONU, que também pode ser entendida como psicossocial. São aqueles transtornos que eles impactam muito na questão das relações interpessoais. Então, por exemplo, esquizofrenia, transtornos psicóticos, essas partes todas da esfera mental que são impedimentos de longo prazo, que não tem um tratamento adequado, realmente tem um controle, mas não tem uma cura, não tem uma resolução. Então, a gente vai ter esses quadros que também podem entrar aqui. E a gente sempre vai solicitar que informe se essas habilidades do dia a dia estão comprometidas também, né? E a outra possibilidade é a deficiência mental do espectro autista. Por quê, gente? O espectro autista, esse é uma das situações que entra pelo diagnóstico, porque tem uma lei específica permitindo isso, que é a 12.764 de 2012. Então, basta a pessoa ter o diagnóstico firmado de estar no espectro autista, né? Seja lá qual for, Asperger, né? Autismo de alto débito, todos eles entram aqui nesse requisito, tá? Para todas essas aqui da esfera intelectual e mental, o que a gente sempre exige? Um laudo do especialista. Isso não fica na mão de diagnóstico só do médico da empresa ou de qualquer um profissional que não seja da área. A gente precisa da informação por um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, alguém que seja mais dessa esfera mental, tá? Então, a gente sempre vai pedir isso junto para dar também, né, uma firmeza, uma certeza sobre essa informação aí dessa esfera, ok? E pode acontecer a situação da pessoa ter deficiência múltipla. Tem uma associação de duas ou mais dessas, que cada uma delas vai ter que ser comprovada normalmente, né, seja com os exames, com os laudos, etc. E vão entrar. Então, esse aqui é o coração do nosso laudo caracterizador de deficiência. Não é laudo médico, ele pode ser preenchido por qualquer profissional que esteja apto. Então, vamos supor, um laudo de alteração auditiva pode vir do fonoaudiólogo? Sim, perfeitamente, né? Pode e deve, que é a pessoa que mais entende daquilo ali. Um laudo de alteração motora do fisioterapeuta são os mais completos que a gente recebe. Então, inúmeros profissionais da área de saúde podem preencher esse laudo. Isso também está previsto na nossa instrução normativa. E aí embaixo vem a conclusão de que a pessoa está enquadrada nesses requisitos legais todos, vem a assinatura do profissional de nível superior da área de saúde, qual é a especialidade dele, né, e a data de preenchimento desse laudo caracterizador. Uma coisa importante é que as empresas costumam colocar no atestado de saúde ocupacional informação sobre deficiência. Não é para estar isso lá. O ASO tem outro objetivo, que é informar a aptidão para o trabalho, né? E aí, se é uma pessoa com deficiência, vai ser apto para o trabalho com as adaptações que sejam necessárias, mas é um documento puramente administrativo e não é lá que tem que ter essa informação. Se tem que passar a informação para o chefe da área ou qualquer coisa, de, por exemplo, alteração de metas, adaptação do trabalho, isso é feito por outro caminho, não pelo ASO. Uma informação até personalizada seria mais interessante numa conversa direta para passar esses dados, não pelo ASO. Bom, então a gente sabe que tem vários documentos ali que a gente vai pedir para essa comprovação, que é o laudo caracterizador, o laudo especialista, no caso de ser mental e intelectual, oftalmologista com aqueles exames que eu falei para vocês, que é a acuidade visual sempre com correção, né? E a campimetria, que é para o campo visual, audiograma, que é aquele resultado lá do exame audiométrico para as perdas auditivas, e outra coisa que a gente sempre inclui nesse laudo caracterizador é o que a gente chama de anuência do trabalhador para divulgação da sua deficiência. O que é isso? Ele tem que assinar que ele está ciente que ele está enquadrado na cota. Por quê? Porque a LBI tem no seu artigo 4º o seguinte parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefício decorrente da ação afirmativa. Então, mesmo que ele seja pessoa com deficiência, se ele não quiser participar da cota, não pode colocar ele na cota. A empresa vai falar, mas eu estou vendo que tem deficiência. Não adianta. A pessoa tem que concordar e autorizar isso formalmente nesse documento aqui ou em outro documento, né, que seja compatível com essa informação também. E a outra coisa que a gente sempre pede é autorizo a apresentação deste laudo e exames à fiscalização do trabalho.
E aí não tem conversinha de médico, falar, não posso entregar o exame porque tem sigilo médico. O sigilo, gente, é do paciente, do trabalhador nesse caso. Ele é dono do segredo. Então, se ele permite que essa informação seja passada para a gente, que não tem nenhum interesse na informação, não sei a questão técnica, né? Ok, acabou o problema. O médico nenhum tem que se preocupar com isso. Além de que a gente ainda tem o sigilo profissional nosso, né? A gente tem a obrigação de resguardar também essa informação, assim como o médico, ok? Então, isso aí já garante, já dá uma tranquilidade boa para a gente. E esses documentos vão nos permitir fazer todo o enquadramento, né? Algumas questões em relação aos laudos, que as pessoas falam, tem que ser um laudo recente. Gente, pressuposto da deficiência é que o impedimento seja de longo prazo. Então, se a pessoa tem uma surdez lá desde a infância, não, sua geometria está antiga. Se fizer outra, não vai mudar. Se mudar, é para pior. Então, não faz sentido ficar pedindo laudo recente das coisas, não, né? E as empresas, quando elas querem novos laudos, novos exames ou outras coisas para fundamentar o enquadramento delas, elas são responsáveis por isso. Elas têm que arcar com o ônus, elas que marcam, elas que pagam, né? Isso não pode ficar nas costas do trabalhador que já tem tanta dificuldade para acessar as coisas todas e chegar ao mercado de trabalho, né? Bom, em linhas gerais, a caracterização de laudo, ela segue nesse caminho aqui, né? São as diretrizes básicas. E vocês vão ver mais detalhes no material de consulta. E eu espero que vocês vão fazer também o curso do módulo 1, né? Que está bem completo, bem interessante. E a gente vai poder discutir cada um daqueles itens lá mais a fundo, com tranquilidade. Tá ok? Obrigada e até a próxima.